Deus quer ministrar ao coração de todos nós essa palavra. É importante nós sabermos que Deus treina os seus escolhidos mais importantes na escola do deserto. Vou voltar com esse entendimento. Deus treina os seus escolhidos mais importantes, os seus líderes mais importantes na escola do deserto. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver Moisés, Elias, Paulo, todos eles foram treinados por Deus no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele passou 40 dias no deserto. Então, se nós analisarmos isto, nós vamos entender que o deserto não é um acidente de percurso, mas é uma agenda de Deus. É a escola de Deus, e quem nos matricula nessa escola é o próprio Deus. É Ele que matricula cada um dos seus filhos nessa escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo. Para que Deus nos coloca nessa escola? Nessa escola o que acontece? Acontece o trabalhar de Deus, aonde Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. É para isso que serve essa escola. Então, quando Deus nos leva para essa escola, Deus, Ele não nos leva para nos exaltar, mas Ele nos leva para nos humilhar. Essa é a escola do quebrantamento, aonde todos os holofotes da fama se apagam e nós passamos a depender exclusivamente da graça de Deus e da provisão de Deus, e não dos nossos próprios recursos. Então, todos nós que estamos nessa escola, a primeira coisa que nós vamos aprender é dependência de Deus. Depender de Deus. E eu vou destacar aqui nesta mensagem dessa noite 3 verdades importantes para você guardar e para você entender quando você passar por esse crivo, quando você estiver passando por esse período, quando você estiver passando por essa temporada, quando você estiver passando por essa escola, é importante você guardar, porque se você ainda não passou, você passará. Existem 3 coisas importantes que acontecem na escola do deserto. Na escola do deserto, nós aprendemos que Deus está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. É a primeira coisa, há um interesse especial de Deus em você. Então Deus, Ele vai nos levar para a escola do deserto, para falar ao nosso coração. E lá na escola do deserto, Ele vai nos humilhar, mas entendo aqui a humilhação. Ele não vai nos humilhar para nos destruir, mas Ele vai nos humilhar para nos restaurar. Porque distante do Senhor, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos vão se deformando. E muitas vezes nessa caminhada da vida,
nós vamos nos tornando pessoas diferentes da que Deus espera que a gente se torne. Nós vamos sendo transformados pelas circunstâncias. E muitas vezes, por causa disso, nós vamos nos distanciando dos planos e dos propósitos de Deus. Então Deus muitas vezes precisa nos tirar. Deus muitas vezes precisa levar a gente para esse caminho de humilhação, para Ele trabalhar no nosso interior. E Deus vai trabalhar então em nós, antes de trabalhar através de nós, provando que Ele está mais interessado em nossa vida do que no nosso trabalho. Entenda, o primeiro interesse de Deus é em você. E quando você entende isso, você vai entender que vida com Deus precede trabalho para Deus. Pessoas que têm uma vida com Deus trabalham para Deus. Voltar com esse entendimento aqui, amados. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Quando você tem uma vida com Deus, você tem um interesse em se relacionar, em se envolver com as coisas de Deus. E é importante você entender aqui que motivação é mais importante que realização. Então nós precisamos não só trabalhar, mas precisamos estar motivados a trabalhar para Deus. Quando nós estamos motivados a trabalhar para Deus se torna um prazer. Você já conhece alguém que trabalha para Deus com pesar? Você conhece pessoas que trabalham para Deus, mas ele não sente prazer em trabalhar para Deus? E aí você vai entender que a pessoa que trabalha para Deus, com pesar de trabalhar para Deus, o problema não está no cansaço, mas está na vida com Deus. Então nós precisamos não só trabalhar, mas precisamos estar motivados a trabalhar para Deus. Quando nós estamos motivados a trabalhar para Deus se torna um prazer. Você já conhece alguém que trabalha para Deus com pesar? Você conhece pessoas que trabalham para Deus, mas ele não sente prazer em trabalhar para Deus? E aí você vai entender que a pessoa que trabalha para Deus, com pesar de trabalhar para Deus, o problema não está no cansaço, mas está na vida com Deus. A partir do momento que a pessoa deixa de ter uma vida, um relacionamento estreito com Deus, as próprias coisas de Deus começam a se tornar um pesar para ele. As próprias coisas de Deus se tornam um fardo para ele. Então nós precisamos entender, amados, que a nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas ter intimidade com o Deus da obra. Intimidade é o mais importante. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos lembrar quando Jesus chamou os 12 apóstolos e ele designou-os para estarem com ele, e só então ele os enviou a pregar. Então notem, Jesus chama eles primeiro para uma caminhada de intimidade. Por que muitos cristãos estão na igreja e estão enfadados? Muitos cristãos estão na igreja e estão cansados, mas estão com a alma pesada. Por quê, amados? Porque têm estado pouco tempo com Jesus. Têm estado pouco tempo caminhando com Jesus. Então notem que antes de Jesus enviar os discípulos, ele chama eles para estarem com ele. E estando com ele,
eles acendem a chama do fazer algo para Deus. Então, na escola do deserto, nós vamos aprender também que importante essa segunda parte aqui, que você aprende na escola do deserto. Nós vamos aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar o profeta Elias. Elias, ele foi arrancado do palácio do rei e ele foi enviado para o deserto. E nesse deserto ele deveria beber da fonte de Querite, e ele deveria ser alimentado pelos corvos. E naquele esconderijo no deserto, o profeta ia aprender uma lição importante. Ele iria aprender a depender do provedor mais do que a provisão. Deus o sustentaria ou ele pereceria. Eu creio que a igreja tem que aprender isso, irmãos, a depender mais do provedor do que da provisão. Quando você entende que Deus é mais importante do que a condição financeira, você vai aprender algo muito poderoso, porque Deus nos leva muitas vezes para o deserto para nos mostrar que nós dependemos mais dos seus recursos do que dos nossos próprios recursos. Isso tira um peso da nossa alma, tira um peso do nosso coração, porque nós muitas vezes nos desesperamos quando olhamos para os nossos próprios recursos, e a gente muitas vezes não encontra recursos para realizar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa pagar muitas vezes, e isso leva muita gente ao desespero. E eu entendo que é fácil nós dependermos da provisão quando nós a temos, e aí a gente aprende a administrar. Mas na escola do deserto, nós aprendemos que o nosso sustento vem do provedor e não da provisão. Notem que eu estou falando de um deserto. Eu estou falando quando as coisas não estão funcionando. Eu estou falando quando as coisas estão áridas. Eu estou falando aonde as coisas são seletas, aonde eu estou me cuidando para não passar necessidade, aonde eu estou me cuidando para não entrar num colapso financeiro. Eu estou num deserto. E nesse deserto Deus está permitindo que eu passe, e eu vou aprender aqui então a depender mais do provedor do que da provisão. Eu vou aprender que o nosso sustento vem do provedor e não da provisão, porque quando a nossa provisão acaba, Deus sabe aonde nós estamos. Quando a nossa provisão acaba, Deus sabe para onde nós devemos ir e o que nós devemos fazer. Quando Elias secou o riacho aonde Elias estava acampado, Deus sabia onde Elias estava. Por isso que é importante nós irmos, nós nos direcionarmos, nós estarmos aonde Deus nos mandou que nós estivéssemos. Algumas pessoas estão perecendo no deserto porque eles não estão aonde Deus disse que é para eles estar. Eles não estão na posição que Deus disse para eles estar. Algumas pessoas estão perecendo no deserto porque eles não estão aonde Deus disse que é para eles estar. Eles não estão na posição que Deus disse para eles estar. E aí vem o problema, aí vem a dificuldade, e eles estão fora de posição. E todas as vezes que vem o problema, que vem a dificuldade, mesmo que Deus esteja no controle, se você estiver fora de posicionamento, você vai perecer.
Então notem que não é tão simples. Satanás sabe disso. E Satanás ele trabalha dessa forma, de uma maneira muito sutil. Porque muitas pessoas estão até dentro da igreja, mas fora de posição. Estão dentro da igreja, mas estão fora de obediência. E isso faz com que nós pereçamos. Notem, Elias está se alimentando pela boca dos corvos e também de um pequeno riacho onde ele bebia água, mas chegou um tempo que esse riacho se secou, chegou um tempo que os corvos não mais apareceram, mas Deus sabia onde Elias estava, e Elias não se moveu um dedo sequer, sem antes ter um novo direcionamento. Eu pergunto, os teus direcionamentos que você está tendo, é por causa do que está te faltando, ou é por causa da direção de Deus? Pensei, quantos direcionamentos nós tomamos, exatamente por causa daquilo que nos falta, e muitas vezes nós nos metemos em enrascadas. E aí tem gente que vai lá e se mete num financiamento que não pode pagar. Tem gente que vai lá e se mete num empréstimo que não pode pagar. Tem gente que vai lá e faz um negócio que não deveria nunca ter feito. Isso por quê, amados? Por causa daquilo que lhe falta. E você tem que entender que aquilo que te falta não pode ser um agente direcionador da tua vida. Lembra lá quando Isaac também estava no deserto e não havia comida, e ele havia tomado uma decisão de descer ao Egito. Era uma decisão, ele estava tomando uma decisão por causa daquilo que estava lhe faltando. Só que antes dele tomar a decisão, ele foi conversar com Deus. E Deus disse a ele o quê? Não desça ao Egito. Quantas decisões você tomou que agora estão lhe custando muito alto, porque você não consultou a Deus? Quantas decisões você tomou que estão custando um preço muito caro, simplesmente porque você não consultou a Deus, porque você tomou uma decisão por causa daquilo que estava te fazendo falta. Isso porque você está crendo na provisão e não no provedor. Entenda que provisão acaba. Volte e meia, as provisões vão acabar. Mas aí você confia no provedor ou você confia na provisão? Notem, Elias está lá na beira do riacho, o riacho secou, os corvos não apareceram mais, ou seja, o recurso não veio mais, mas ele confiava no provedor. E quando você confia no provedor, você espera um novo direcionamento. Porque toda crise é um sinal. Entenda. Toda crise que chega até nós, ela não chega para nos destruir, mas ela chega para nos ensinar. Quando Deus permite que uma crise chegue na vida de um filho, não é para lhe destruir. Entenda que provisão acaba. Volte e meia, as provisões vão acabar. Mas aí você confia no provedor ou você confia na provisão? Notem, Elias está lá na beira do riacho, o riacho secou, os corvos não apareceram mais, ou seja, o recurso não veio mais, mas ele confiava no provedor. E quando você confia no provedor, você espera um novo direcionamento. Porque toda crise é um sinal. Entenda. Toda crise que chega até nós, ela não chega para nos destruir,
mas ela chega para nos ensinar. Quando Deus permite que uma crise chegue na vida de um filho, não é para lhe destruir. Você está confiando em Deus, está num relacionamento estreito com Deus, a crise veio, respira fundo, não tome decisão, não se precipite, não se desespere. O mesmo Deus que permitiu que a crise chegasse, Ele tem um novo direcionamento para você. Então Elias está lá, ele está no meio de uma crise, que agora falta água e falta comida, e então Elias tem que confiar, ele não espera, ele não toma uma decisão precipitada, mas ele espera um novo direcionamento, porque Elias entendeu algo, amados, aqui que você também precisa entender, que a nossa fonte pode secar, mas o manancial de Deus jamais deixa de jorrar. Entenda isso, a fonte pode secar, mas Deus continua ainda com todos os recursos, Deus ainda continua com todas as bênçãos. Os nossos recursos podem escassear, mas os celeiros de Deus continuam abarrotados. Nessas horas nós precisamos aprender a depender do provedor mais do que da provisão. Vamos falar a primeira verdade. Levante a sua mão e diga assim: eu preciso aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Repete isso. Quase se confundiram? É assim, ó, eu preciso aprender a depender mais do provedor do que da provisão. Amém? Porque provisão acaba, mas Deus continua com todos os recursos. Provisão acaba, mas Deus continua com todas as bênçãos. Então a gente nota que no ribeiro Deus deu ordem aos corvos para sustentar Elias, e agora Ele envia Elias para Serepta. E lá também, em Serepta, Deus também deu ordem para uma mulher sustentar Elias, uma viúva. Você conhece a história? E Deus estava dizendo o seguinte: basta uma palavra minha a respeito daqueles que têm vida comigo, para o cenário se curvar. Olha aqui o que Deus está dizendo: faltou tudo, faltou água, faltou comida, mas agora vem uma palavra de Deus, agora vem um direcionamento de Deus, agora vem um direcionamento de onde ele deve ir. E então Deus dá uma palavra, Elias vai para outro lugar, e lá Deus já havia falado com alguém para continuar sustentando Elias. E o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que se não tiver homem para te servir, eu dou ordem aos corvos para te sustentar, e eu faço aqueles que disse que nunca te ajudaria, te alimentar. Entenda que você não precisa de influência humana, você precisa de vida com Deus. Se você tiver vida com Deus, você vai aprender a confiar no provedor. Você vai aprender a confiar no Deus que dá direcionamento e nunca deixa você perecer, mesmo que os recursos venham por uma pessoa que você menos imagina, até mesmo uma pessoa que tem menos recurso que você. Por que Deus permitiu que uma viúva, não uma mulher rica,
não um governante, não era o prefeito da cidade, era uma mulher pobre. Por que Deus permitiu que esta mulher sustentasse Elias? Para mostrar que aquilo que você tem que parece tão pequeno, quando recebe uma palavra de Deus, se transforma num grande recurso para o reino. Aquilo que você tem diante de uma palavra de Deus se transforma em algo sustentável para o reino. Eu quero dizer para vocês que não importa quem é você, quem sabe está enfrentando uma crise financeira nesse tempo, eu quero dizer, creia no provedor, porque no tempo certo Ele vai te abençoar, no tempo certo Ele vai te levantar. Então para de olhar para os seus recursos e dizer, não tenho nada. Sim, você tem, e Deus pode usar o que você tem para alavancar um tempo extraordinário na tua vida, como você nunca viveu antes. A Bíblia diz que do pequeno bocado de farinha e do pinguinho de azeite houve uma sustentação de 3 anos. Deus está mostrando que Ele consegue transformar coisas insignificantes em coisas extraordinárias. O extraordinário de Deus está vindo em tua direção. Deus está mostrando que Ele consegue transformar coisas insignificantes em coisas extraordinárias. O extraordinário de Deus está vindo em tua direção, e haverá abundância na tua vida, haverá abundância na tua casa, haverá abundância nos teus recursos. Basta que você creia no provedor e não na provisão. Amém? Em terceiro lugar, o que nós aprendemos na escola do deserto? Nós aprendemos que o treinamento de Deus tem o propósito de nos capacitar para uma grande obra. Capacitação, amados. Eu não conheço pessoa mais forte do que aquela que passou por um grande deserto. Eu não conheço pessoa mais forte do que aquela que passou por uma grande crise. Eu não conheço pessoa mais forte do que aquela que passou por um grande problema. Eu não conheço pessoas tão resilientes como as que vêm de grandes enfrentamentos, como as que vêm de grandes lutas, de grandes batalhas. E eu entendo que todas as pessoas que foram treinadas por Deus no deserto foram grandemente usadas por Deus, porque quanto mais intenso é o treinamento, mais nós podemos ser instrumentalizados pelo Altíssimo. Entenda, amados, quanto maior o problema, de forma maior Deus vai te usar, de forma grandiosa Deus vai te usar. Foi por isso, porque Moisés foi treinado por Deus 40 anos no deserto, que ele pôde libertar o povo de Israel da escravidão e pôde guiar esse povo rumo à terra prometida. Lembra quanto tempo eles caminharam? Quanto tempo eles caminharam? 40 anos. Mas Deus havia treinado Moisés para cada passo que aquele povo desse no deserto.